Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Pode aplaudir mais uma vez ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia! Seja bem-vindo à casa do teu Deus, aqui é a casa do nosso Pai. Eu desejo todas as conquistas para a tua vida, os seus sonhos serão realizados, porque o Deus que te chama é o Deus que também providencia a bênção. E é bom estarmos aqui, irmãos, compartilhando esse momento. Que coisa boa, essa igreja do Deus vivo, graças a Deus. O tema desse ano é esse aqui: o ano da minha conquista. Nós estamos na dimensão de vencer ou vencer. Você não pode parar e nem voltar atrás. O teu chamado é para avançar. Amém? É o ano da minha conquista, da sua conquista. Nós estamos profetizando, estamos orando. Vamos orar daqui a pouco. Quem não recebeu vai apanhar o seu projeto de fé e vai colocar os seus sonhos aqui. Todo culto de Santa Ceia nós estaremos orando pelo nosso projeto de fé. E vai ser uma grande bênção, irmãos, estarmos aqui intercedendo e colhendo tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Bom, quero ler com vocês Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. A partir do verso 13. E hoje o tema é das trevas para a luz. Colossenses capítulo 1, verso é o de número 13. E nós leremos aqui alguns versículos a partir do 13. Você achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Eu espero. Deus é misericordioso. Isso. É assim mesmo, é praticando que a gente vai aprendendo onde estão os livros. É isso mesmo, não tem correria. Amém, irmãos? Agora, diz assim: Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus vivo, invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Verso 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou ministro. Amém. Você pode se assentar. Não feche sua Bíblia não, ficou a Bíblia aberta. Os irmãos aí atrás estão me ouvindo bem?
Amém? Glória a Deus. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto, porque ele nos chama a atenção pela sua imperatividade, pela sua forma de nos apresentar dois impérios e como funcionam esses impérios. Paulo está falando da igreja de Colossos. A igreja de Colossos é uma igreja que está à margem do rio Lino. Hoje seria na Turquia. Essa igreja está crescendo na graça de Jesus Cristo. Mas no meio dela existem alguns falsos mestres com ensinos filosóficos e com alguns rituais judaizantes que estavam atrapalhando os irmãos na fé. E ao ponto de dizer que somente o Evangelho seria insuficiente para levá-los à salvação e à santificação. Então o apóstolo Paulo, como foi o fundador dessa igreja, ele defende o seu apostolado juntamente com a sua argumentação. E essa argumentação é a maior doutrina que hoje nos é herdada, nos concedeu a visão a respeito da obra e do poder do sangue de Jesus. Paulo diz que ele nos resgatou, ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo fala aqui de um reino das trevas. Reino das trevas. A dimensão em que nós vivemos é a dimensão do mundo espiritual, do mundo inacessível à minha mão, ao meu corpo, aos meus olhos. É um mundo impenetrável pela minha mão e pela minha vida. O mundo espiritual só é alcançado pela dimensão espiritual. Quando nós tratamos aqui desse assunto, o apóstolo Paulo está desvendando o que está por detrás, influenciando, norteando, dominando as mentes e os corações. O império das trevas não é uma apresentação, uma característica humana, caricatura de pessoas, não é uma assimilaridade de materialização. O apóstolo Paulo não está falando que as coisas do império das trevas são coisas representadas pelos homens. É muito mais do que isso. É muito mais do que as coisas que os olhos, que as mãos possam ver e tocar. O que o apóstolo Paulo está falando aqui são de coisas espirituais. Paulo está falando aqui de mundo tenebroso, de agentes invisíveis que estão a serviço de Satanás. Esses agentes invisíveis a serviço de Satanás são os anjos decaídos que agora, deformados, estão para jogar toda desgraça e tudo que seja de ruim sobre a humanidade. E principalmente inflamar e fazer com que a igreja de Cristo sofra uma paralisação, um retrocesso, para que alguns não continuem caminhando, para que alguns deixem a sua caminhada de fé. O apóstolo Paulo diz: olha, ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu vou te dizer que aqui, quando a gente pensa em reino do Filho do seu amor, não está relacionado a comunidade, parede, templo de igreja. Porque por mais santa que a igreja seja, por mais perfeita que ela seja,
Ela tem império de coisas ruins também no meio dela. Ela tem império de coisas que não são partícipes do reino de Deus. Então nós não podemos dizer que esse império do reino do seu filho seja a questão do templo. Porque o que menos significa a igreja é templo, irmãos. Templo que eu digo é parede. Parede não é igreja. Prédio não é igreja. Igreja é o povo reunido, lavado e totalmente salvo pelo sangue de Jesus. Amém? Igreja sou eu e você. Quando nós estamos aqui reunidos, louvando e adorando ao Senhor, a igreja está aqui. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Você está aqui, eu estou aqui, nós somos a igreja. O apóstolo Paulo diz que nessa dimensão, que o reino do mundo espiritual, da maldade, é indetectável pelos olhos. A minha mão não pode penetrar no império das trevas, porque isso aqui é material, isso é físico. Não é isso que entra no mundo espiritual. O que entra no mundo espiritual é a minha capacitação por Deus para atingir as coisas invisíveis. As coisas invisíveis. E eu quero dizer do que se alimenta esse império das trevas. O império das trevas se alimenta daquilo que nós fornecemos. O mundo espiritual é assim. O império das trevas se alimenta das nossas emoções erradas, dos nossos sentimentos errados, se alimenta das nossas atitudes, das nossas ações erradas. Olha como é que é elaborado. O mundo está decaído. O mundo está completamente contra a vontade de Deus. O mundo. Somente quem pode agradar a Deus é aquele que tem o Espírito que clama por Deus. Por isso que João capítulo 1 verso 12, a todos quantos creram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo Paulo assim, e ele nos tirou do império das trevas. Quem? Ele quem? O Pai. Ele aí é o Pai. Deus nos tirou do império das trevas. E o império das trevas se alimenta daquilo que nós fornecemos, daquilo que a nossa alma produz, daquilo que as nossas imaginações produzem, daquilo que sai de dentro de nós. Vai se alimentando daquilo. E Satanás é tão perspicaz, ele é tão sagaz, tão terrível, porque ele se alimenta disso, os seus anjos decaídos se alimentam disso, e é isso que vai fornecendo a eles essa produção de coisas ruins, que eles devolvem a nós, porque aquilo que nós fornecemos para eles, esses demônios, eles sugam isso e eles produzem e fazem superlativizar, crescer, eles fazem germinar muito mais do que nós havíamos entregado por pensamentos, pelas palavras e pelas ações. Eu quero dizer que quando você guarda o ódio, quando você tem ressentimento, quando você tem maldade, quando o espírito de fofoca transita na sua alma, na sua pele, quando você é permeado por sentimentos ruins, rancor e mágoa, e todos esses sentimentos que só produzem coisas terríveis na vida,
onde pessoas se tornam tão frias, tão narcisistas, tão obsessivas, gente que tem a capacidade só de pensar maldade, de ver malignidade no coração. Meu irmão, você está fornecendo ao império das trevas o elemento para que a produção disso possa voltar para você de forma relativizada, de forma que venha ampliar mais e mais na sua vida. As pessoas não têm dimensão do que as palavras, as imaginações podem produzir, porque isso se volta contra a própria pessoa. O apóstolo Paulo está falando disso. E isso é detectável, irmãos, pela capacidade do mundo espiritual. Quando lá em Efésios capítulo 6, o versículo 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque nós não temos que lutar contra a carne, mas sim contra as potestades do ar, contra o espírito que habita no mundo espiritual. Ele começa a classificar principados, ele começa a classificar um mundo hierárquico satânico que habita. Nós não estamos lutando aqui contra as materializações, contra os seres humanos, nós não estamos lutando contra as coisas que aparecem, nós estamos lutando com coisas espirituais. Nós não estamos falando de coisas substancial, nós estamos falando de coisas subjetivas, de coisas que permeiam regiões celestiais. O império das trevas não tem uma região fixa para atuar. O império das trevas, ele habita onde estão os pensamentos que se coadunam com Satanás. A Bíblia diz que eu e você, nós, a igreja, já fomos tirados de lá, amém, irmãos? Não pode esses sentimentos permear, não pode mais nos dominar, não pode transitar na nossa avenida interior, não pode estar agora dentro de nós, dominando e nos entorpecendo, nos azedando, porque nós já fomos resgatados. Ele nos tirou, o Pai nos tirou. Por quê? A impressão que alguns estavam dando à igreja em Colossos era que o evangelho era insuficiente. Por isso que nessa igreja existiam ensinamentos até de adoração a anjos e de rituais em que cruzavam com a linha de pensamentos dos ensinamentos grego-romanos. Por isso o apóstolo Paulo, ele afirma na preeminência, na primazia, no início de que Cristo é Senhor de todas as coisas. Ele quer abrir os nossos olhos, ele quer abrir os nossos entendimentos para detectarmos que a nossa luta não pode ser por coisas erradas. Porque você pode dizer que alguém esteja te perseguindo, esteja cheio de maldade por você. Você pode dizer que tem um problema e que uma pessoa tem te tirado a tua paz. Aí você vai achar que o problema é a pessoa, o problema é o fulano. Mas eu quero dizer que o problema não é a pessoa. A pessoa pode ser até usada para fazer os propósitos do mal. Ela pode ser até usada para seguir um plano do inimigo. Aí você cria uma animosidade. Como pode um ser humano, crente, servo de Deus, dizer assim: eu não falo com aquele irmão? Como pode um crente, um servo de Deus, que veio aqui ao culto, dizer assim: eu tenho um ódio daquela pessoa, eu não consigo olhar para os
rosto daquele irmão. Eu não perdoo. A que nível de império você está debaixo? Qual é o ambiente do império que domina o teu coração? Porque do império das trevas, Deus já te tirou e já me tirou. Amém? Amém, igreja? Nós não podemos dar lugar ao diabo. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo. Não podemos dar lugar ao diabo. E o apóstolo Paulo está falando justamente disso. Seria muito bacana, irmãos, que eu viesse aqui com a psicologia espiritual para massagear o teu ego. Um fisioterapeuta espiritual. Vim aqui para fazer massagem para você sair daqui numa boa. Ou que você está num spa para você aqui sair tranquilinho. Deus te chamou aqui para você ouvir a verdade. E a verdade é essa, irmãos. Nós não podemos carregar um jugo e deixar que as nossas vidas sejam um depósito desse amontoado de coisas do império das trevas. O Senhor já nos tirou de lá. Deus já nos tirou de lá. A potestade das trevas se alimenta de todas essas energias, essas emoções, esses sentimentos ruins. E depois que você libera isso, Satanás volta para você com ação superlativizada, muito maior. É o que domina os corações, as almas. Podemos estar hoje aqui escravos de muitos sentimentos, escravos de muitas emoções, escravos de muitas ações. Você pode dizer que está servindo a Deus, mas quem domina a tua vida é a lei do império das trevas. É a mágoa, é o ódio, é o ressentimento. O que predomina em muitas pessoas é a vitória e a libertação pelo sangue de Jesus. Quando você realmente confessa que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador, as trevas não podem ter mais lugar na sua vida. Não pode ter mais lugar na minha vida. Nós não podemos jamais ser instrumentos, condutores dessa malignidade, dessas impressões sombrias, dessas coisas tão terríveis. Nós não podemos mais, irmãos. Como é que eu vou me sentir como marionete desse império das trevas? A gente não pode ficar dependendo dessas coisas. Nós não podemos estar agora debaixo desse jugo, desse sacerdócio. Você não pode estar agora vivendo dessa forma, marionetado pelo mal. Tem gente que depende de coisas. Você não depende de homem, você não depende de rituais, você depende do poder que vem pelo sangue de Jesus Cristo na tua vida, estampado. As pessoas precisam ter libertação na consciência, porque se você tiver a libertação na consciência, é muito maior os seus pensamentos, porque os seus pensamentos vão agir com as suas ações. É muito fácil a gente chegar para a pessoa a quem nós magoamos, me perdoa, mostra as suas ações que possa realmente fazer com que aquela pessoa tenha convencimento de que você é realmente uma pessoa em Cristo. Porque palavras, porque as coisas que nós dizemos é muito fácil, irmãos. Porque dentro da nossa consciência tem que produzir uma ação que possa declarar a nossa transformação. O apóstolo Paulo está dizendo a respeito dessas coisas, falando para os irmãos que esse é o tempo de remover as trevas, remover todo o processo que faz devolver para nós essa força sombria, essa energia negativa. O apóstolo Paulo está dizendo: olha,
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados. Ele fala a respeito de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Fala do poder e da sua ação antes que os mundos fossem criados. Ele fala a respeito do seu poder. O problema é que o apóstolo Paulo aqui estava debaixo de cerrada perseguição. Mas a gente não vê um comentário de Paulo falando sobre Calígula, falando sobre Nero. Dos piores imperadores que o cristianismo pegou, o apóstolo Paulo passou pelos dois, que foi Calígula e Nero. Mas esses caras, diante do império das trevas, eram fichinhas diante do império das trevas. Quando você pensa o que está te fazendo mal, é a representação da caricatura de uma pessoa. Não é isso não, meu irmão. O império das trevas é muito mais poderoso. Nós estamos lidando com coisas que nós não sabemos, que nossos olhos não podem ver, que a nossa mão é inacessível, é impenetrável. Somente com a fé em Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, que podemos destronar a força do mal, para que a malignidade não entre nos corações, para que a malignidade de Satanás não domine ruas e condomínios, não domine as pessoas. Satanás está trabalhando agora, e o processo da qual ele se alimenta é aquilo que nós fornecemos. É a mágoa, é o ódio, é o rancor. Talvez você pense que é liberto, mas você ainda é escravo das suas atitudes, dos seus vícios. Quantas coisas ainda te dominam. Quantas pessoas estão agora aprisionadas dentro da sua mente. Quantas pessoas estão sendo torturadas agora dentro do seu coração? A gente fala do evangelho como se fosse uma religiosidade. Vimos para a igreja e achando que aqui é o império do reino do Filho do seu amor. Muitas vezes nas igrejas se tornaram império de fofoca, de mentira, de gente possessiva, de gente cínica, de gente que semeia discórdia. Quando você realmente crê em Jesus Cristo, quando você realmente se entregar ao reino do Filho do seu amor, meu irmão, não existem poderes das trevas que podem te prender e te tirar da graça salvadora pelo sangue de Jesus. Quando você é livre, o próprio Senhor Jesus Cristo falou: conhecereis a verdade, e a verdade... Quando você tem um conhecimento da verdade, meu irmão, você pode passar com a tua roupa limpa, branca, no meio de uma situação, de uma usina de carvão, você pode passar onde for. A palavra de Deus nos diz que aqueles que já foram lavados não precisam, a não ser lavados nos pés. Porque uma vez que nós fomos limpos, limpos já estamos, amém, irmãos? Já estamos. Não são as pessoas, não são o que está à tua volta que vai te contaminar. O problema todo é que se você não for liberto, não é o ambiente que vai te contaminar, é você que já está contaminado. É você que já está nas trevas. É por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos que essa hora deviam pensar: vocês foram tirados das trevas para a luz. A nossa luta não é com a materialização das coisas, com aquilo que os nossos olhos veem, a viabilidade dos olhos. A nossa luta são com coisas e seres que nós não temos dimensão, irmãos. Satanás e seus anjos, império das trevas. Igreja, não se afaste da verdade. Igreja de Jesus Cristo, não pense
que as armas espirituais possam ser deixadas dentro do guarda-roupa e fica lá. Meu irmão, você tem que abrir o guarda-roupa e usar as suas peças das armaduras de Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo falou, olha, use o capacete da salvação, use a espada do Espírito, use a couraça da justiça, calce os pés com a preparação do evangelho da paz. É com essas peças que o crente anda, é com essa armadura que nós vivemos. Nós temos que começar esse ano reivindicando essa vida espiritual diante de Deus, sabendo com quem estamos lidando. Seu verdadeiro alvo, seu verdadeiro inimigo, não é o irmão, não é a irmã. Seu verdadeiro alvo, seu verdadeiro inimigo, se chama Satanás, diabo. Ah, mas o fulano de tal, ele usa as pessoas. Ele usa parente, ele usa irmão, ele usa as pessoas do trabalho, ele usa. Mas se você, meu irmão, já foi liberto, já foi curado, se você está no império do reino do Filho do seu amor, você não tem mais influência sobre os poderes das trevas, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós que somos salvos. Uma vez a pessoa me perguntou, pastor, o senhor não acredita que uma pessoa que morreu possa falar através de um médium? Eu estou no império do Filho do seu amor, já não estou mais nas trevas. Quem é das trevas ainda está ligado a essas coisas. Quem é das trevas ainda não tem um conhecimento, não tem ainda a luz que espanca esse bloqueio. Quem é das trevas ainda continua praticando essas coisas e procurando fomentar essa sede errada espiritual. Eu não preciso disso não, porque a palavra de Deus diz que após a morte segue-se o juízo. Eu não tenho qualquer conformidade com essas coisas, porque dentro de mim já brilha a luz. Se a Bíblia diz que você tem que vencer o mal com o bem, por que você está pagando o mal com o mal? Se a palavra de Deus nos diz que você tem que andar 2 milhas, 1 milha, por que você está resistindo a andar, meu irmão? A Bíblia diz, olha, se te pedir a capa, dá também a túnica. Parece que a ação, as atitudes das pessoas, em vez de serem coadunadas com o império do Filho do seu amor, não são trabalhadas pelo império das trevas. Há mais briga, confusão, discussão dentro de casa, fora de casa, na igreja, entre os irmãos, pelo Facebook, pela internet. É o diabo se manifestando por todo lado. E a gente falando, nós somos agora do império do Filho do seu amor. Aonde esse império do Filho do seu amor, se a tua vida é introjectada só nas trevas? A tua língua coça igual língua de serpente. Você está doido para destilar do teu veneno, doido para ver o mal daquela pessoa, doido para ver a destruição daquela pessoa. E tem gente que é dominada por um sentimento extremamente irreal. Gente que está preocupada com coisas que não tem nada a ver com suas vidas. A gente caiu nesse momento em pensamentos completamente absurdos. Se julga melhor, se acha o perfeito. Meu irmão, isso não é do império do Filho do seu amor. E tem pessoas que ficam dependendo dos outros. Eu nunca vi coisa assim. Tem gente que precisa, né? De crente feiticeiro, de crente macumbeiro. Tem igrejas que dão até passe. E gente dependendo disso. Gente que não tem vida com Cristo. Não é liberta.
gente dependendo de atitudes e dependendo de formalidades religiosas. Irmãos, nós estamos debaixo da graça, amém? Nós estamos dependendo só do Espírito Santo, amém? É muita graça, muita unção do Espírito Santo. Essas construções elaboradas de forma tão terrível, Satanás tem jogado sobre a igreja, sobre muitos irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, olha, por isso que há no meio de vós muitos, não poucos, doentes, até uns que já morreram. São essas atitudes que permeiam no corpo da igreja. Nós estamos servindo aquele que é do reino da luz. A palavra de Deus, irmãos, é muito clara. O apóstolo Paulo nem citou a respeito desses homens que estavam perseguindo, e segundo a história, o apóstolo Paulo morreu decapitado pelo imperador romano Nero. Mas ele falou: a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. A nossa luta é contra as forças espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. A esses poderes, potestades, são legiões, são potências espirituais que atuam, que dominam as pessoas. A nossa luta não é contra o irmão, contra a irmã. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta são contra Satanás e seus anjos. Por isso a igreja está aqui. E a palavra de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a igreja que dá de ímpeto na porta do inferno. Não é o inferno que dá contra a igreja que bate, que arrebenta para tirar aqueles que estão escravizados, estão debaixo desse legado maldito do inferno. É a igreja que vai lá. É esse espírito que tem que ser alimentado. Existem muitas coisas que poderiam ser evitadas, muitas coisas, porque na hora de nós agirmos como aqueles que estão no império do Filho do seu amor, nós agimos como quem está no império das trevas ainda. Vocês se lembram o que o diabo fez com Jesus? O diabo falou: olha, eu vou te levar para o meu império. E levou Jesus ao pináculo do templo, mostrou a cidade santa e mostrou tudo o que era dele. E falou: olha, tudo isso é meu, se de certo me adorares. Jesus falou: eu sou do império da luz, eu não posso fazer nenhum contrato com você. Você é da luz, irmão. Você pode dizer assim: eu sou da luz. E por que você está brigando com seu irmão? E por que você discute? Por que você está criando animosidade? Eu não consigo entender como um filho pode dizer assim: ah, eu não falo com minha mãe. Não falo com minha mãe. Eu odeio meus pais. Eu não consigo entender como uma pessoa fala assim: eu não vou com a cara daquele pastor. Eu não consigo entender se nós estamos tipicamente dentro de um sistema religioso ou se nós somos salvos. Se você está só no sistema, você não sente a presença de Deus. Mas quando você é salvo, você entende as coisas do Espírito. O Espírito fala aos corações. Romanos capítulo 8, olha o que diz. Romanos 8, o verso é o 16. O mesmo Espírito testifica
com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Quando você sabe que é filho de Deus? Quando o Espírito de Deus testifica no teu espírito que você é filho de Deus. Nós somos da luz, irmãos. Ele nos transportou, nos tirou do império das trevas, nos colocou sobre o reino do seu Filho, reino de amor. Em nome de Jesus, eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos. Hoje nós temos um bom motivo para pedir que esse sangue poderoso venha sobre nós. Hoje nós temos diante de nós os elementos da Santa Ceia do Senhor. O pão e o vinho. Nós estamos servindo a Deus, servindo de todos os nossos corações. Meu irmão, você pertence a Jesus. Sua vida é de Jesus. Você está na palavra, e a palavra te sustenta, te alimenta. Senhor, nós entregamos as nossas vidas e queremos aqui diante de Ti, Senhor, pedir perdão dos nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia de nós e vê, Senhor, se alguma coisa que impeça-nos. Pedimos nessa hora perdão dos nossos pecados, de participarmos, Senhor, da Tua mesa, com a Tua graça, com a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor. Abençoe essa igreja, Senhor. Abençoe os meus irmãos. Abençoe, Senhor Deus, porque a igreja, ela pertence ao Senhor. Cai por terra, Senhor Deus, todo impedimento na vida dos meus irmãos. Sejamos todos libertos, curados, salvos. Porque o império, Senhor, não tem região física fixa. O império está dentro de nós. Está dentro da nossa alma. Aonde nós estivermos, ali está o império do reino do Filho do seu amor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. Abençoa a Tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, conforta os cansados, os fracos na fé. Ajuda, Senhor Deus, os irmãos. Precisam, Senhor Deus, de vitória, de crescimento espiritual. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre todos aqui. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador.